Na semana passada a gente deu uma breve pincelada em toda a matéria, desde o início do índice, para mostrar mais ou menos o que a gente ia traçar essa semana. E nós temos essa semana e a semana que vem para passar o bojo da matéria toda. E na última aula a gente faz uma revisão rápida para poder fazer a avaliação. É prova não, tá? Vamos fazer prova, é a avaliação. E vai ser de consulta, tá bom? Consulta ao Espírito Santo. Calma. A prova vai ser aqui, presencial, ou vai ser online? Alguém está dizendo por que eu vou ficar para consultar? Pronto, vai consultar. Então não vai ser online, não, vai ser... Aqui mesmo, tá bom? Bom, a gente tem no tópico 2, Cristo nos Evangelhos. Primeiro eu queria dizer a vocês o seguinte, a gente tem uma possibilidade, tá? A gente tem uma possibilidade de no meio cristão as pessoas terem mais facilidade. A gente sabe muito bem, já ouvimos até algumas pessoas dizerem que é mais fácil você trazer a palavra de salvação através dos evangelhos, porque narra a vida de Jesus Cristo, a vida do Salvador, a forma como Jesus Cristo operou milagres e salvando vidas, do que trazer assuntos do Antigo Testamento. Só que se você bem observar, os evangelhos eles trazem a pessoa de Jesus mostrando aquilo que estava prefigurado no Antigo Testamento. Então o que acontece? A gente consegue perceber desde o início que esperavam o Messias, esperavam um rei, esperavam um Salvador, esperavam um socorro diante de toda a tribulação que passavam os judeus, e de repente aparece a pessoa de Jesus Cristo, de uma pessoa que ainda não estava nem o quê? Desposada do seu marido, que ainda não tinha nem tido um relacionamento com seu esposo, e de repente aparece grávida. Então a gente começa a perceber alguma coisa, como dizer assim, poxa, começa a causar confusão. Ninguém está esperando o rei, ninguém está esperando o Salvador. Ou seja, o negócio já vem bem confuso. Porém, uma coisa interessante, quando a gente olha para o lado do milagre, tá? Quando a gente olha para o lado da fé de quem está recebendo do Espírito Santo a pessoa de Cristo, quando a gente observa que o próprio Jesus Cristo, ao vir ao mundo, a Bíblia Sagrada diz que ele se desfez do seu poder, da sua potestade, né? Ele se desfez do seu reino, ele se desfez da sua capacidade divina para se colocar numa forma de homem e atuar em favor da gente como um de nós. Uma coisa interessante, por mais que você tente ajudar alguém como homem, você nunca vai chegar à capacidade de Jesus Cristo homem. Por mais que você tente salvar alguém de alguma situação como homem, jamais você vai conseguir salvar alguém como Jesus Cristo homem. Se você quiser auxiliar, ajudar, acompanhar, se você quiser tentar fazer algo para alguma pessoa, você nunca vai conseguir fazer tal qual Jesus Cristo fez. Isto por quê? Porque existia uma coisa importantíssima que a gente vai frisar dentro desse tópico aí. Existia uma intimidade muito grande da parte do Filho de Deus com o Filho do homem. Presta bem atenção, Filho de Deus, certo? E Filho do homem. A gente vai ver esses nomes, essa natureza, a forma como a gente está falando, e vai ver que dentro do Evangelho, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ao atuar em favor de nossas vidas, ele teve o quê? As suas dificuldades como homem, ele teve lutas como homem, mas ele teve também o quê? O acesso direto ao Pai, por causa do quê? Da sua íntima comunhão com Deus. Isso sugere dizer o quê? Que
nós, como filhos de Deus, agora beneficiados pela pessoa do Filho de Deus, que se tornou filho do homem para nos salvar e nos tornar filho de Deus, nós temos também condições de também nós temos o que? Intimidade com o Pai, de nos chegarmos mais ao Pai. E uma coisa interessante, isso vem de onde? Vem da palavra de Deus, vem da oração, vem da comunhão com os santos, vem da separação espiritual, vem da purificação espiritual. E através da palavra, o que vai acontecer? A gente vai se achegar cada vez mais ao Pai e vai começar a perceber que muitas coisas que aconteceram na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele permite que aconteça conosco. Tenho certeza que aqui no nosso meio já houve livramento vários, né? Já houve milagres vários. Então a gente começa a perceber que, da mesma forma como Jesus Cristo, como Filho de Deus, tá? Ele se tornou homem, e como Filho do homem, ele tinha intimidade com Deus. Ele nos orienta da mesma forma a termos intimidade com o Pai. E aí a gente vai ver que dentro dos evangelhos há muitas situações nas quais Jesus Cristo, como homem, ele sabia se colocar na presença do Pai para que o Pai agisse em seu favor. Ele tinha a natureza divina e humana, mas como filho do homem, natureza humana, ele tinha a ciência de que ele precisava esperar o Pai. Ele precisava contar com o auxílio do Pai. Isso significa o quê? Que nós temos que depender realmente de Deus. Necessitamos de depender de Deus. A melhor coisa para o crente é depender de Deus. É depender de Deus. Porque quando a gente depende do homem ou até de nós mesmos, tenha certeza que vai ter falha. Mas com Deus há perfeição. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou a depender do Pai, em vários momentos, até o momento da entrega dele para o sacrifício. E a gente vai ver isso nos evangelhos, por favor. Dentro dessa passagem, será que dá para aumentar um pouquinho? Para poder a gente. Eu acho que dá. No próprio. Aí, acho que aí, né? Isso. Tá, deu. Aí vai passando, traz ele pra cá. Diminui um pouquinho então o zoom, né? Aí você botou quanto? 200? Bota 150 isso, acho que deu aí, né? Em Mateus ele é o quê? O rei, o quê? Messias. Ele é o rei Messias. A gente vai ver justamente dentro desse propósito de ele mostrar a pessoa de Jesus Cristo como Messias prometido, né? O rei Messias. Mateus escrevendo aos judeus e conhecendo as suas grandes esperanças, apresenta Jesus como o quê? O único que com relação ao Messias. Uma coisa importantíssima. Vocês sabem que hoje quando a gente vê alguém, um certo pastor disse o seguinte, que quando você vê uma pessoa sendo elevada ao diaconato é porque ele já era diácono, ele já praticava. Quando você vê uma pessoa elevada ao presbitério é porque ela já atuava como presbítero. Então, precisa agora o quê? A capacidade, dentro da capacidade, o quê? A ordenação. Para quê? Para que a pessoa possa, dentro daquela ordenação, dentro daquela colocação, a pessoa fazer aquilo que foi lhe atribuído. A Bíblia mostra o Senhor Jesus Cristo sendo o enviado de Deus, mas é interessante que o seu ministério, ele só começa a partir de quantos anos? 30 anos. E é interessante que esse ministério, ele começa
Da mesma forma que o ministério levítico começa, que o jovem a partir de 30 anos, o homem a partir de 30 anos, ele começava a exercer a função do tabernáculo. Uma coisa interessante, que a gente começa a observar, que Mateus, ele está vindo lá do Antigo Testamento, ele está vendo que a necessidade de um Messias prometido, que ele está reinando sobre o povo de Israel, precisava que fosse o que? Através de uma promessa. Através de uma promessa. E é interessante que ele começa a observar não só a questão da linhagem davídica, como também a linhagem de Arão. E aí a gente começa a perceber que dentro do livro de Mateus, por favor, pegue aí o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Obrigado. Aí o que acontece? A gente traz aqui duas coisas. Filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque precisava de quê? De um rei. De um rei. E Mateus, ele sabia que a necessidade dos judeus, a esperança dos judeus, era que houvesse um rei tipo Davi, primeiro, segundo o coração de Deus. Segundo, que fosse o quê? Guerreiro. Terceiro, que fosse o quê? Vitorioso. Quarto, que fosse o quê? Que fosse disposto a expandir o reinado, uma vez que eles estavam o quê? Em opressão. Quinto, que não fosse simplesmente um guerreiro, mas que como guerreiro, ele fosse um libertador. A gente observa que Davi, em muitas guerras, ia ele libertar o povo, para que o povo tivesse o quê? Junto com ele. E aí a gente consegue perceber que Jesus Cristo é mostrado como o Messias, mas é mostrado como o rei. E aí ele vê o quê? O Messias, né? O Messias aqui, ele está dizendo aqui, da linhagem de Abraão. Da linhagem de Abraão, porque primeiro que Abraão, ele tinha a linhagem, a partir de Abraão, a linhagem sacerdotal, que foi justamente colocada para a ação no tabernáculo divino, onde que o povo esperava que através deste Messias, olha só, deste Messias, assim como da linhagem de Abraão no tabernáculo divino, houvesse uma aproximação do homem para com Deus. E aí a gente entra na questão do Messias, que o Messias significa ungido, e o ungido é Cristo, e o Cristo é o que foi aonde? Em sacrifício na cruz do Calvário, para fazer o que? Nos aproximar mais de quem? Do Pai. A gente observa duas coisas: uma, a questão do poder, uma, a questão do reino, uma, a questão da grandeza do Estado, mas a outra também, a questão da salvação, a questão da aproximação mais com Deus, a questão do sacrifício que iria ser entregue pelo povo, para que o povo pudesse estar mais próximo de Deus. Só que, o que acontece? Os judeus começaram a perceber que esse Messias prometido não tinha esse perfil davídico, né? Apesar de ser da linhagem davídica, mas ele não tinha esse perfil davídico como eles queriam. Isso por quê? Porque eles queriam uma pessoa que se colocasse como o rei de Israel e dentro desse aspecto terreno libertasse eles. É como dizer assim, a gente quer salvação aqui agora, a gente não quer salvação posterior. A gente quer libertação aqui agora, a gente não quer libertação posterior, né? A gente quer ser liberto agora dos nossos inimigos, dos nossos daqui, a gente não quer depois. Mas Jesus Cristo estava mostrando o quê? Uma salvação futura, uma salvação eterna, uma libertação futura, através de quê?
através do seu sacrifício. Quando fala em um rei que se sacrifica e que morre e que entrega a sua vida, o rei não entregava a sua vida, né? Que entrega a sua vida, os judeus aí dizem, então não é isso. E aí, mais ainda, os judeus, eles temiam que o rei que se apresentasse, ele não fosse de encontro o reino de Roma. E o que acontece justamente é que quando Jesus Cristo veio, ele não foi de encontro ao reino romano. Ele não foi disputar com o reino de Roma. Ele se colocou na sua posição como rei, e ele foi entregue como rei, mas ele foi sacrificado, e ele foi... É interessante, tá? Que os judeus, eles tiveram a participação crucial, inclusive, eu não sei se tem alguma pessoa aqui que de algum tempo na igreja, que muitos crentes tinham raiva dos judeus. Tinha igrejas evangélicas que tinham raiva dos judeus. Por quê? Porque quando se pregava o evangelho e mostrava que os judeus entregaram, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar, que coisa do inferno, isso é coisa do inimigo, como é que pode? E aí o que acontece? A pessoa vai na mente dele e já imagina o quê? Que os judeus, eles não têm salvação. Mas na verdade, o que acontece? O próprio Deus já previu essa negação dos judeus, e no livro de Daniel já mostra bem claramente o recurso dado por Deus para que esses judeus, eles tenham um encontro com o Senhor Jesus na batalha do Armagedon. Ou seja, negaram o Senhor Jesus, não aceitaram a salvação do Senhor Jesus, entregaram o Senhor Jesus, e agora a Bíblia diz que ele vai ficar onde? Vai ficar esperando o grande dia da batalha final, para que eles possam se entregarem ao Senhor Jesus. E aí, nesse momento, eles vão reconhecer a pessoa do Filho como o próprio Deus. Amém? Uma coisa é eles aceitarem Jesus Cristo como Filho de Deus, e outra coisa é aceitar como o próprio Deus. No livro de Marcos, ele tem como o conquistador poderoso, e aí apresenta aqui Jesus aos romanos, um povo de quê? Um povo militar, e fornece o quê? Uma breve narrativa de quê? Da campanha de 3 anos do capitão da nossa salvação, dirigida e determinada em prol da libertação das nossas almas e a derrota de Satanás pelas obras de Cristo e seus sofrimentos, morte, ressurreição e triunfo final. Uma coisa importante quanto a isso é que no caso de Marcos, ele coloca o Senhor Jesus, eu não sei se dá para passar um pouquinho para a gente mostrar aqui. Não, o desenho. Não dá não? Aí. Se subir um pouquinho, você vai ver o leão, né? O leão em Mateus, o que? É a figura do rei. Interessante que no livro de Ezequiel tem justamente essas figuras na profecia de Ezequiel, e mostra a figura do Senhor Jesus Cristo dentro disso aí. Mas nesse caso aí, o leão é o que? É o rei conquistador, o rei dos animais, né? Ele tem o poder na selva. A ele é dado toda a honra, porque todo mundo sabe que ele é o tal, certo? E Mateus, ele tenta apresentar o Senhor Jesus Cristo como esse rei, né? Como esse leão, como ungido, como colocado por Deus para poder salvar, libertar, né? E ganhar as nossas vidas para o nosso Deus. E agora aqui em Marcos, ele tem como o conquistador poderoso. E é interessante que ele diz aqui, apresenta Jesus aos romanos. É interessante que o povo romano que aceitou a Jesus, e a gente vê dentro da própria Bíblia Sagrada várias pessoas que tiveram encontro com Jesus e tinha naturalidade romana. Uma dessas era Saulo, né? Saulo de Tarso. E a gente começa a perceber que ele coloca Jesus Cristo como um servo.
né? Um servo, um animal servidor. E o Senhor Jesus Cristo, é interessante que no livro de Isaías, ele é mostrado também como o servo do Senhor. Mas por quê? Porque ele faz o quê? A vontade do Pai, diante daquele propósito qual o Pai enviou. E aí é que entra, lutar em favor do povo de Deus. Ele diz aqui, com relação à libertação e à derrota de Satanás pelas obras de Cristo e sofrimento. Ou seja, se apresentar como servo de Deus, se apresentar como ovelha muda ou matador, se apresentar como aquele no qual, através do seu sacrifício, através do seu trabalho, através das suas obras, a salvação está garantida. Uma coisa importante que alguém diz assim, falando, você quer aceitar Jesus como Salvador? Aí ele diz, não, eu já aceitei ele, só falta ele me aceitar. Na verdade, Jesus Cristo, ele já nos aceitou bem antes de nós aceitarmos ele, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou primeiro, e ele se entregou por nós antes que nós viéssemos a conhecê-lo. E é interessante que ele não esperou que alguém se colocasse. É interessante que o ladrão da cruz, né, o salteador que chega para o Senhor Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É interessante que não foi colocado pelo Senhor Jesus ali nenhuma questão em relação a eles. Eles é que começaram a discutir com relação ao rei. Não, se tu és o Filho de Deus, né, salva-te a ti mesmo e a nós também. E aí o outro fala assim, não está vendo que nós estamos aqui por merecimento, né? Nós estamos aqui porque nós erramos. Agora, ele não, ele pecado nenhum tem. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele, o ladrão da cruz, ele estava vendo a obra de Cristo frente a frente, no momento final da sua vida. Aleluia. E é interessante que tem pessoas que passam anos, eu sinto até dizer, né? Porque o triste é porque termina que a pessoa não tem o que? Obras, né? E aí a pessoa passa anos, né, recalcitrando, sem querer aceitar Jesus como Salvador. E já no final de carreira, já no final da vida, a pessoa aceita Jesus. Algumas pessoas não têm a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Graças a Deus que o ladrão da cruz, o salteador, ele conseguiu o encontro com Jesus ainda naquele momento. Mas o Senhor Jesus, durante todo o seu ministério, ele mostrou que ele veio trazer salvação. As suas obras eram de salvação, o seu socorro, a sua ajuda, o seu amparo. E a gente começa a perceber também que o próprio Senhor Jesus, no momento em que ele, na sua humanidade, ele preferiu estar com os pobres, como aconteceu com Davi, os endividados, né? Os necessitados. E de repente ele começou a perceber que aquele povo, eles tinham mais facilidade de ouvir, de receber a palavra de salvação do que aqueles que tinham maior abastança. Aí eu vou perguntar uma coisa para você. É verdade que nos lugares mais ricos de Salvador tem menos crentes? É verdade que nos lugares mais carentes de Salvador a igreja bomba, a igreja cresce muito mais? Você consegue ver 10, 15, 20, 30 congregações em bairros humildes, e aí você chega numa congregação num bairro de classe alta, e você vê poucas congregações. Por quê? Primeiro, por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio como servo, e olha só, e como servo ele precisava ser entendido. Ele precisava ser entendido. E infelizmente, irmãos, as pessoas não compreendem a obra de Jesus dentro de uma questão de engrandecimento. Você vê que o rico, ele pergunta ao Senhor Jesus o quê?
o que ele fazia? O quê? Para herdar o reino. Aí, não, você perde tudo que você tem para os pobres. Aí, foi dura essa palavra. Você começa a perceber que o Evangelho, ele é mais propício a pessoas que são servos, a pessoas que são lutadores, as pessoas que sabem a necessidade de ajudar, de trabalhar, de batalhar, sofrimento. E aí a gente consegue ver a pessoa do Senhor Jesus dentro desse propósito no Evangelho de Marcos. Eu queria trazer aqui, por favor, venham aqui rapidinho no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aqui o versículo de número 7 diz assim: e pregava, em João no caso, pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Em verdade, tenho-vos batizado com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aí a gente começa a perceber também que dentro da obra salvadora de Jesus Cristo, há a necessidade de Jesus Cristo como um conquistador poderoso. Ele não só também conquistar, mas através das suas obras, ele nos preparar para que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas e a gente dê a continuidade daquilo o qual ele iniciou como conquistador. Ganhou as nossas vidas, conquistou as nossas almas, conquistou através da sua vida, do seu sacrifício. Aí agora ele vai fazer o quê? Ele agora pede e o Pai envia o Espírito Santo. Então João já fala aqui no Evangelho de Marcos que ele vos batizará com Espírito Santo. Uma coisa importantíssima: essa obra de Cristo, ela está dentro do processo de salvação. Alguém vai dizer assim: batismo, uma coisa interessante, o batismo com o Espírito Santo não significa salvação. Não significa, pelo amor de Deus. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Mas se nós observarmos que através do batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, quantas almas se converteram de uma vez só? Quase quantas mil? 3 mil, e depois quase 7 mil almas no total. Se a gente for observar, por que não aconteceu isso antes? Por quê? Porque a salvação estava dependendo também de quê? De um revestimento de poder da igreja. Se nós observarmos, o momento que a igreja mais cresceu foi após o batismo com o Espírito Santo. Não significa salvação pessoal, mas significa poder para a igreja ganhar vidas, para salvar vidas. Então significa que esse Jesus que Marcos prega é não só aquele que conquistou a nossa salvação através das suas obras, não só aquele que luta em favor de nossas vidas, mas também que para a salvação ele envia o Espírito Santo para que nós tenhamos a capacidade de multiplicar o número de salvos sobre a terra. Evangelho de Lucas apresenta o que? Uma narrativa histórica que o que? Expõe o que? Jesus Cristo como perfeito homem.
Lucas escreveu especialmente para que povo? Grego. Preste atenção, tá? Se cair na avaliação, para quem Lucas escreveu para quem? Grego. Mas se não cair na avaliação, cair para quem o Mateus escreveu? Para os judeus. Para quem Marcos escreveu? Romanos. Para os romanos. E aí a gente vai começar a perceber que são povos, são pessoas distintas, são povos distintos, que cada um deles tinham o quê? Uma necessidade de receber a pessoa de Jesus de uma forma diferente. Não sei se foi a semana passada que eu falei que uma pessoa advinda de um meio de alcoolismo, é muito mais fácil pregar para alguém do meio do alcoolismo do que uma pessoa que nunca, utilizou álcool. Alguém vai dizer assim, então precisa beber para poder. Não, pelo amor de Deus. Aí tem pessoas bastante que já fizeram isso, entendeu? Então o que acontece? Aqui está mostrando que a pessoa ela tinha uma capacidade de lidar com aquele povo. Mateus era judeu, então ele tinha a capacidade, facilidade de levar os judeus, Marcos era romano, Lucas era grego. Então a gente tem essa colocação e essa facilidade para levar o evangelho para um grupo de pessoas. E aí Lucas apresenta uma narrativa histórica e expôs Jesus Cristo como um homem perfeito. E Lucas escreveu especialmente para os gregos, em cuja missão era melhorar o homem moral, intelectual e fisicamente ideal, era o homem perfeito. Ou seja, na verdade, Lucas estava mostrando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, era o Filho do homem perfeito. Isso por quê? Porque era difícil que os gregos encontrassem uma pessoa, porque eles já primavam muito pela intelectualidade, pela capacidade, pelo poder humano, pelo poder físico. E aí eles precisavam de quê? De uma pessoa que se apresentasse nesses moldes para que fosse o quê? Colocado como Salvador. Só que Lucas apresenta a ele uma coisa muito interessante, como Filho de Deus, Filho do homem. Tá? Uma coisa importantíssima. Aquele que é Filho de Deus, ele se coloca na sua natureza divina, a gente vai ver sobre isso. E ele, como Filho do homem, ele se coloca na sua natureza humana. Na sua natureza humana, Jesus podia pecar e não pecou. Na sua natureza humana, Jesus podia desobedecer o Pai e não desobedeceu. Na sua natureza humana, Jesus podia se irar e pecar, e ele se irou, mas não pecou. Na sua natureza humana, Jesus poderia fazer a sua vontade. Ele falou, Pai, antes porém seja feita a sua vontade. Então, os gregos precisavam conhecer uma pessoa que tinha capacidade de, diante de Deus, se apresentar de tal forma que mostrasse a eles que aquele era o caminho. Aquele era o caminho. Talvez, irmãos, eu acho que são esses moldes que podem ser levados. Se tem algum aqui, irmão, quem é o irmão que mora em algum local mais privilegiado, o Evangelho de Lucas. Isso por quê? Porque o Evangelho de Lucas, ele traz uma perfeição humana, onde em alguns lugares isso é cobrado, uma exigência humana. E aí a gente começa a perceber que Lucas, ele traz justamente isso. Por favor, vem aqui, Lucas 19, 10. Pega esse. Quem pode? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Porque o Filho do homem veio o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Isso significa o quê? Que vamos tentar vir de trás para frente. Primeiro, o seguinte: aquele que se havia perdido, e dentro desse propósito dos gregos,
ele vai procurar, dentro da sua inteligência, né? Aquela inteligência sistematizada, ele vai procurar alguma coisa. Isso é coisa de gente, de intelectual, de nerd, né? Isso é coisa de nerd. Ele vai procurar uma coisa muito mais complexa para que ele possa alcançar a salvação. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta agora aí, ele veio buscar, né, e achar aquele que se havia perdido. Quanto ao buscar, uma coisa interessantíssima é que dentro do propósito dos gregos, eles não eram buscados, né? Eles não eram buscados. Isso por causa de quê? Porque eles tinham autossuficiência. Dentro do contexto de salvação, eles se achavam autossuficientes. Alguns, então, de tão intelectuais que eram, eles precisavam, como Paulo fez lá no Areópago, né, adentrar e saudá-los, né, dizendo que, mostrando a eles que eles eram muito espirituais, né, muito religiosos, para que eles pudessem se sentir bem, para depois levar a salvação através do que? Do Messias, através do nosso Salvador, através do Deus desconhecido. E aí Lucas, que também é grego e que leva o evangelho para os gregos, eles veem essa dificuldade. Por quê? Porque eles não buscam simplesmente através de um homem, mas de um homem perfeito. E Jesus Cristo, para os gregos, ele não se coloca simplesmente como um homem. Ele se coloca como um homem filho de Deus, um homem servo, um homem temente a Deus, um homem de fé, um homem de coragem para entregar sua vida ao Pai, um homem que se aproxima do homem para levar o homem a Deus, um homem que se desfez do seu poder e se colocou como filho do homem para levar o filho do homem como filho de Deus. Então Lucas traz toda essa narrativa para que os gregos tenham um encontro com o Senhor Jesus. E ele apresenta Jesus Cristo como homem perfeito. O Evangelho de João, né? Aí uma coisa interessante. Volto só um pouquinho aqui, será que... Não, ao contrário. Isso. Aí. Pronto. O Evangelho de João é uma série dos testemunhos que provam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi escrito por João em resposta ao apelo da igreja, que já possuía os outros evangelhos para ter as verdades mais profundas do Evangelho. Duas coisas importantes quanto a isso aí é que a igreja em si, ela já precisava, diante de uma coisa interessante, olha só, os povos no mundo, espiritualmente, eles são divididos em três, tá? Espiritualmente, tem os gentios, tem os judeus e tem a igreja. Quem são os gentios? São aqueles que não são nem judeus e que não são igreja. Quem é os judeus? Que são somente os judeus, o povo de Israel. E quem é a igreja? É aquele que era gentil, olha só agora, é aquele que era gentil e agora, ou judeu, e agora aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O que acontece? Por custa da dificuldade de os judeus aceitarem Jesus, a igreja é na sua maioria formada por gentios, né, que se tornaram igreja. Então saiu do ambiente de gentil e passou a ser agora igreja. Aí João traz aqui uma coisa importante, diz assim, Cristo é o Filho de Deus. É interessante que quando ele fala sobre o Cristo, se fala justamente daquele que foi ungido pelo Senhor para ser o que? Levado em sacrifício em favor de todos. É por isso que João começa lá no Evangelho, dizendo logo que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles
aqueles que o receberem têm poder de quê? De ser chamados filhos de Deus. E aí mostra que uma amplitude, né, de gentios que adentraram na igreja, certo? E aí ainda entra quem tem poder de ser chamado o quê? Filho de Deus. Isso porque ele também apresenta Jesus como Filho de Deus. E aí ele traz aqui, verdades profundas do Evangelho, que foi escrito com a finalidade de promover a vida espiritual da igreja. Isso por quê? Porque dentro do contexto espiritual, a igreja ela precisava se desenvolver uma coisa importantíssima. Eu não sei se vocês já ouviram dizer que algumas doutrinas bíblicas que foi muito bem versada diante das cartas de Paulo e nos evangelhos. Nos evangelhos tem várias doutrinas bíblicas também. Só que o que acontece? A gente não consegue imaginar eles entendendo alguma doutrina bíblica dentro daquele contexto que eles estavam vivendo, porque eles ainda não tinham, eles tinham o que? O Antigo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento. Então quando João escreveu por quê? Porque a igreja estava vivendo um momento no qual tinha confusão espiritual, eles não estavam compreendendo o momento em que eles estavam vivendo como igreja. Se hoje a gente já tem certas situações de desconhecimento em relação à obra de Cristo, à obra do Espírito Santo, à obra de Deus, imagine naquela época que não se falava em doutrina bíblica. E o povo precisava crescer espiritualmente. Para você crescer espiritualmente, você precisa o quê? Conhecer a pessoa do Pai, conhecer a pessoa do Filho, conhecer o Espírito Santo. E principalmente também nessa época, tinha os gnósticos. Que não tinham para eles a necessidade da salvação em relação a Jesus. Eles desconsideravam a salvação com relação a Jesus. Então, necessariamente e espiritualmente, as pessoas precisavam de um conhecimento maior da pessoa de Jesus Cristo. Se vocês forem observar, João, ele traz aqui, por favor, abra o Evangelho de João aí, rapidinho, para a gente poder ver uma coisa interessante. João capítulo 15. O professor também é conhecido como Evangelho da Afirmação, né? Nesse período. Era um período que... E a igreja, é interessante que a igreja, dentro da perseguição dos judeus e a luta para o engrandecimento do reino, a igreja ela precisou passar por um momento de afirmação da fé e amadurecimento espiritual. Eu creio até, irmãos, que em algumas situações a gente já ouviu alguém até dizer que a reforma protestante ela tirou um peso das costas das pessoas e mostrou uma salvação através de Cristo Jesus de uma forma não só aceitável e nem plausível, mas verdadeira. E aí o que acontece? Muitos que estavam dentro do catolicismo romano e que saiu e que adentrou no cristianismo de forma a entender que a salvação era através de Cristo e não através de indulgências e outras coisas, hoje a igreja precisa de uma afirmação. A igreja está precisando de uma afirmação. Pelo fato de que, por exemplo, está precisando de uma nova reforma. A gente até falou, já ouviu até alguém falar, a igreja está precisando de uma nova reforma protestante. Na verdade, a reforma já houve. O que está precisando hoje é de uma afirmação dentro do que nós já conhecemos. Nós já conhecemos Jesus. A reforma protestante veio para afirmar a pessoa de Jesus Cristo e tirar todos aqueles preceitos, aqueles dogmas que levavam, entre aspas, a pessoa a Deus e que a pessoa ficava vagando a vida inteira para ter a salvação, e que hoje a pessoa tem a salvação através de Cristo Jesus e é totalmente diferente. O que acontece? Só
Só que hoje precisamos de frisar o Evangelho de João de tal forma. Por favor, João capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Evangelho de João, ele é de tal forma que é uma limpeza, espiritualmente falando, é uma afirmação, é uma confirmação de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador de nossas vidas, de que Jesus Cristo se desfez do seu poder, da sua potestade, se fez carne, habitou entre nós, mas Ele é o Filho de Deus, o Deus vivo. João, ele tem uma preocupação. Por favor, veja aqui, capítulo 17. Oração sacerdotal. Capítulo 17. João capítulo 17. Aqui diz assim no versículo, a partir do versículo 14: deles a tua palavra e o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, o Logos de Deus, a palavra de Deus, ele está trazendo aqui ao Pai a necessidade de afirmar a Ele próprio a palavra no meio do povo que estava o quê? Muito obrigado. No meio do povo que estava o quê? Precisando o quê? De um crescimento, de um fortalecimento, e de que aquele povo era como se fosse o quê? Uma miscelânea de situações. Aí entrava todo aquele povo ali. Então João, ele tinha essa preocupação. E os novos na fé, uma coisa importantíssima, João também estava preocupado com a igreja nova, a igreja que estava surgindo. E eu não sei se dentro do trabalho que a gente tem essa preocupação, discipulado, né? É interessante que o João, ele tinha essa preocupação com um discípulo amado. João tinha uma preocupação com orientar aqueles que estavam nascendo novo. Então, a gente começa a perceber que a igreja hoje também tem que ter esse propósito. E aí o que acontece? A gente começa a perceber que tem o quê? Uma visão superior. Porque você, quando observa um grupo de novos convertidos, alguém que trabalha com novos convertidos, levanta a mão. Quem trabalha com novos convertidos? Discipulado. 1, 2, 3, 4. Já trabalho. Amém. Eu já trabalhei quase 10 anos como discipulado. Eu trabalhei com o Dr. Pedro Melo na época que o Dr. Pedro Melo era coordenador de novos convertidos na Liberdade. Quem lembra? Imagina, naquela época, lá na Liberdade. A gente começou, a gente só tinha uma classe de novos convertidos lá na Liberdade. Pela misericórdia de Deus, quando nós saímos, tínhamos 6. Tinha 2 discipulados 1, tinha 2 discipulados 2 e tinha 2 intermediárias já. E a gente começa a perceber o quê? Que o trabalho com o discipulado é um trabalho de afirmação cristã. A pessoa aceita Jesus Cristo, mas ele ainda tem o quê? Dúvidas. Ele ainda não tem o quê? O conhecimento completo da palavra. O que a gente pode fazer? Quem é Deus? Eu sei quem é Jesus, mas quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Né? Quem são os anjos? O que significa a salvação? E aí o que acontece? No Evangelho de João, ele traz um banho de doutrina, né? Doutrina de Deus, doutrina do Filho, doutrina do Espírito Santo. Ele traz um banho de doutrina para o que? A afirmação da fé.
e crescimento espiritual. Que a gente possa compreender que dentro dos evangelhos, tá, existe essa necessidade de trazer ao povo direcionado a palavra de Deus para que houvesse salvação àquele povo. Mateus para os judeus, Lucas para os gregos, Marcos para os romanos e João para os gentios, a igreja, certo? Então, aí está aqui, ó, um apelo da resposta ao apelo da igreja, certo? Vamos, para passar aí, por favor. A natureza divina de Cristo. É interessante que ele está trazendo aqui divina e humana. É o paralelo para a gente poder acompanhar. Pode passar. Aí. Dá para ele entender um pouquinho. Será que dá para a gente ler, gente? Me ajude aí, enquanto eu... Por favor. Refere-se à essência da sua verdade. Os em todos os atributos, com base na sua essência divina e distinção a outras essências. Vendo a maravilha da homem divino, sendo atribuído a Cristo, provando a sua divindade. Obrigado. Olha só, uma coisa interessante. Na semana passada eu falei o seguinte, que Jesus Cristo era, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, todos em uma pessoa de Deus, né? E três pessoas distintas. As funções, elas são de o Deus Criador, né? O Filho ou Salvador, e o Espírito Santo, o Consolador. A gente mostrou bem claramente que o Espírito Santo, ele dá continuidade à obra de Cristo. É interessante que na doutrina do Espírito Santo vocês vão ver dois nomes do Espírito Santo que eles fortalecem, tá? Fortalecem o conhecimento da pessoa de Cristo. Um é a questão do Espírito, o nome, que é o Espírito da graça. Quem é a graça de Deus? É Jesus. A graça revelada de Deus é Jesus. E tem o nome do Espírito Santo, que é o Espírito da graça. Isso por quê? Porque graça é um favor imerecido. Como o Senhor Jesus já roga ao Pai e Ele envia o Espírito Santo, já é um favor, certo? E aí o Espírito Santo fortalece esse conhecimento de que nós, que não tínhamos o direito à salvação, a partir de Jesus Cristo, que entregou a sua vida, agora nós temos a salvação por meio da graça, ou seja, favor merecido. E o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo mostra o quê? A pessoa de Cristo. Então na Bíblia você vai ver vários nomes do Espírito Santo. Então tem esses nomes que fazem referência ao Espírito de Deus. Nesse caso aqui mostra bem claramente que o Filho é Deus também. É um ser supremo incluído em seus atributos, com base na sua essência divina. Uma coisa interessante, que a natureza divina de Jesus, ela mostra duas coisas interessantes. Primeiro, que Ele é Deus. E segundo, através de suas obras, as quais os nomes são colocados. E aí a gente vê aqui, ó, vemos na Bíblia nomes divinos sendo atribuídos a Cristo, provando assim sua divindade. Seus nomes, vamos lá, Jesus, né? Que nome, esse nome de Jesus do quê? É o nome do quê? Pessoal do Salvador. Em hebraico é o quê? Yahvé, né? E que significa o quê? Salvação. E dará a luz ao filho e chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que nós lemos aqui. Uma coisa importante quanto a isso aí. O nome Jesus como Salvador é interessante, tá? A gente vai ver vários Jesus aí fora aí, e as pessoas têm Jesus que a vida até está, né? E é interessante o seguinte, que esse nome é tal qual também quando o Senhor Deus deu a mãe, o pai de Sansão, tá? O entendimento de que ele iria ter, a esposa dele teria um filho, e que ele seria o quê? Nazireu de Deus, né? Nazireu de Deus, e que na cabeça dele não ia passar navalha,
e que ele estaria diante do povo do Senhor. Ele seria o quê? Juiz de Israel, que ele foi juiz de Israel. O que acontece? Para que Sansão pudesse atuar, né, como juiz de Israel, para que Sansão pudesse cumprir aquilo que Deus tinha determinado para os seus pais, ele tinha que ser o quê? Nazireu. Nazireu significa o quê? Separado, santo e puro. Lá no livro de Números mostra as atividades do Nazireu, a forma como o Nazireu se comporta, e mostra a separação espiritual, né? Pureza espiritual e santificação. Aí a gente começa a perceber o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, ele é colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e é dado a ele o nome de Jesus em cumprimento àquilo que o anjo colocou. Mas o nome não valeria de nada se ele não se colocasse diante daquilo que o nome significa. É por isso que Sansão passou por maus pedaços, e aí infelizmente a morte dele foi a morte trágica depois da desobediência. Por quê? Porque Deus, quando colocou Sansão, tinha um propósito, e ele descumpriu aquele propósito. Você observa, se lembra que eu falei logo no início? Por mais que você queira ajudar alguém como homem, por mais que você queira salvar alguém como ser humano, você nunca vai chegar à capacidade de Jesus homem. Sansão era colocado por Deus para ser separado, santo e puro, e ele começou a ser usado por Deus poderosamente, mas como homem ele pecou. A Bíblia diz que Jesus Cristo em tudo foi deitado, mas não pecou. Então o nosso Salvador, uma coisa importantíssima, ele diz assim, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa parte aí é a parte que ela dá, como se diz assim, a substância ao nome salvação. Ninguém pode achar que o Senhor Jesus Cristo iria salvar a humanidade sem ele se colocar como uma ovelha muda ao matador, se ele se entregar para sacrifício em prol da humanidade. Esse nome salvação estava dizendo que ele tinha um propósito especial aqui na terra e que ninguém poderia fazer. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor olhou do lado de cima e viu o quê? Que todos pecaram e que destituídos nós estávamos o quê? Da glória de Deus. A Bíblia diz que nós não tínhamos direito à salvação. A salvação é um favor o quê? Imerecido. E aí a gente consegue perceber que essa salvação advinda do Filho, através da sua natureza divina, olha só agora, divina, mostra que ele se desfez do seu poder e se colocou em nosso favor, obediente ao Pai, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. E aí é que entra aquela confusão que eu falei com vocês. Poxa, como é que a pessoa, sendo Deus, vai se entregar à morte? Sendo Deus, mas com a natureza o quê? Humana. Só que aqui é o Salvador. E o Salvador é o quê? É a natureza divina. Aonde é que se completa o processo de salvação através de Cristo? Na ressurreição. Porque se na cruz ele morresse e não ressuscitasse, é na ressurreição. E a ressurreição mostra o quê? A divindade dele. Olha aí. É na ressurreição que nós vemos a divindade de Cristo sendo externada. Cristo é o título oficial e missão. Dentro dessa situação a gente estava falando sobre o nome Cristo, que significa o ungido, e que no Antigo Testamento as pessoas que eram ungidas com um propósito especial da parte de Deus, ou para o reinado, né? Ou para o sacerdócio, ou em alguns casos alguns profetas. E aí a gente consegue perceber aqui na situação de Jesus Cristo que ele estava se colocando como o Cristo, certo? O Messias, o ungido, que
que ele faria o quê? Apresentaria a sua vida em favor o quê? De nossas vidas. E aí a gente vê aqui no ser filho de Deus e deidade, significa ungido. É essa outra situação do Messias, o Yeshua Hamashia, né? Aí ele diz assim, Jesus, né? O Messias. Aí o título oficial de Jesus. E no Antigo Testamento havia 3 classes de mediadores entre Deus e o povo, e eram ungidos. Aí vem aqui, sacerdotes, profetas e reis. Eu não sei se vocês já perceberam dentro da questão do Antigo Testamento, na vida de Jesus Cristo, como o reinado de Jesus Cristo, o sacerdócio de Jesus Cristo e Jesus Cristo como profeta. A gente vai ver mais. Oi? No trabalho. Está uma maravilha isso aí. Está uma maravilha. Por quê? Porque a gente percebe que o Senhor Jesus, ao receber esta missão, né? Ao receber esta missão, se coloca como o Messias ungido, e aí ele traz o quê? Uma mediação entre Deus e o homem. Quem era o mediador entre Deus e o homem no Antigo Testamento? O sacerdote. Quem era o interlocutor entre Deus e o homem no Antigo Testamento? Os profetas. Os profetas, eles traziam de Deus para o homem, mas para levar do homem para Deus, os sacerdotes. E aí a gente vê aqui, no reinado, a gente vai ver dentro do processo do reinado, quando Jesus Cristo ele veio, e muitos quiseram adentrar nesse processo de incriminação de Jesus Cristo, perseguição, quando falavam que ele era rei dos judeus, inclusive, né? Esse era o propósito dele ser incriminado, porque ele queria colocaram essa questão de que ele queria tomar o reino romano, ele queria adentrar no reino romano, ele queria ser maior do que o reino romano, e de repente o próprio Senhor Jesus Cristo, ele já tem um reinado predito pela própria palavra de Deus, que não é um reinado humano, porque o reinado romano foi transitório, né? Todos os reis passam, mas o reinado divino ele é eterno. A Bíblia Sagrada mostra até dentro do período no qual o Senhor Jesus Cristo também vai reinar em Israel durante 1000 anos, e que nesse período justamente o povo de Israel vai receber as benesses dele entender que Jesus Cristo é o Senhor. Observe o seguinte, que dentro desse propósito, o Senhor Jesus Cristo já reina em nossas vidas, amém? Amém. Ele já reina em nossas vidas, pelo fato de que ele tem autoridade sobre nós. Um rei, a partir do momento em que ele tem os seus súditos, ele tem os seus súditos sobre a sua tutela. Nós somos sobre a tutela divina, através de Cristo. Ao rei é feita a vontade, entendeu? Então nós pedimos sempre para quê? Fazer a vontade do rei, a vontade do Pai. Ao rei é dado toda a honra, toda a glória. Ao Senhor Jesus toda a honra, ao Senhor Jesus toda a glória. Ao rei é conhecida a sua autoridade sobre todos no reinado. Nós reconhecemos a autoridade de Jesus Cristo sobre a igreja do Senhor. O Senhor Jesus, ele se apresentando como o profeta, ele traz a nós a sua palavra através da sua vida, através do seu exemplo, através dos seus milagres, através das suas palavras. E aí a gente consegue perceber duas coisas importantes, que o profeta no Antigo Testamento, olha só, eles traziam a vontade de Deus aos homens. No Senhor Jesus Cristo, ele é a vontade de Deus para os homens.
O profeta do Antigo Testamento, ele mostrava que as pessoas precisavam chegar até a Deus através do sacrifício que vinham dos levados, que era levado aos sacerdotes. O próprio Senhor Jesus é o sacerdote. E ele se apresenta como o próprio sacrifício em que nós vamos participar. E aí na Santa Ceia a gente participa do pão, a gente participa do vinho, que mostra o Senhor Jesus Cristo como o quê? Como sacrifício que foi levado na cruz do Calvário para a nossa salvação. E a nossa alegria, que diz na Santa Ceia, é a memória que nós fazemos. Ele como sacerdote, é uma coisa interessante, ele como sacerdote, ele se apresentou ao Pai em favor de nós. Os sacerdotes, eles apresentavam o sacrifício, ele foi o sacrifício. Então aqui a gente consegue trazer dentro dessa passagem da deidade, eu até peço a vocês, por favor, vejam bastante esse tópico da deidade, porque a gente vai tentar colocar, tá? Aliás, deixa eu só dizer a vocês, a avaliação já está pronta, tá? A avaliação já está pronta. E tem alguma coisa que cabelo está pincelada nisso aí, tá? Na deidade de Jesus Cristo, tá? E dentro desses três ofícios, a gente vai ver mais adiante sobre isso aí. Bom, Senhor, deidade, exaltação e soberania. Quando a gente fala de Jesus Senhor, uma coisa importantíssima. Eu não sei se os irmãos já viram muitos hinos que são cantados e tem crente que fica assim por conta quando ele diz, meu Deus do céu, é um tal de você, chama Jesus de você. E são hinos maravilhosos, lindos, só que tem um quê de diminuir, isso é perigosíssimo, diminuir o senhorio de Jesus Cristo. Quando a gente diminui o senhorio de Jesus Cristo, que é uma coisa, olha só, uma coisa é o Senhor Jesus nos chamar de amigos. Ele está sendo amigo. Mas será que nós podemos dizer que nós somos verdadeiros amigos de Deus? E aí, mais ainda, quando a gente traz uma negligência ao senhorio de Deus. É perigoso, ao senhorio de Cristo. É perigoso. E aí o que acontece? Quando a gente, como se diz, quando a gente não observa o senhorio, a gente recusa a deidade. Quem é você para ser salvador do mundo? Você não, mas quem é o Senhor? É o Senhor Jesus. Você está entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem hinos muito lindos. Eu tenho um hino muito lindo que está cantando, está bombando aí. Mas o que acontece? A divindade de Cristo, o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo, a coisa é tão séria, irmãos, que a gente vê em milagres de Jesus Cristo, as pessoas se reverenciando a Ele, chamando Ele de Senhor. A gente consegue ver aquela situação em que Jó, ele chama o Senhor de Todo-Poderoso. Imagine, irmãos, quando a gente começa a perceber que Jesus Cristo é muito mais do que um amigo. Jesus Cristo é muito mais do que uma pessoa simplesmente chegada a nós. Jesus Cristo é uma pessoa que deu a sua vida por nós. Jesus Cristo é a pessoa que está sob o controle total de nossas vidas. Se a gente chegar numa pessoa assim, vamos supor, numa frente de um juiz, a gente não vai falar você. Não vai falar, não vai te ouvir. Eu ouvi uma certa feita um julgamento na internet, que a pessoa foi chamar a juíza de você, e ela mandou voltar. O senhor, por favor, volta aí o quê? O senhor, por favor, me traz a precedência que eu tenho direito a ser tratada. As pessoas têm precedência, né? Senhor, senhora, ilustríssimo, ilustríssima, né?
excelentíssima, é ou não é? Então, meritíssimo. Então, o que acontece? A gente consegue ver que se a gente tem essa colocação para o ser humano, como é que a gente consegue colocar em Jesus Cristo, né? Você. Então, de repente, né? Não soa muito bem. Deidade, exaltação e soberania. Dentro do contexto de exaltação, ele é auto-exaltado, porque ele é Deus. Tá? Não precisa ninguém colocar Deus em patamar, não, porque ele é Deus, a gente não precisa. Mas a gente precisa o quê? Reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Nós precisamos reconhecer. Vocês querem ver uma coisa? Tem gente que não é crente e tem uma reverência a Jesus de tal forma que aí fica assim, parece que está mais do que crente. Não, porque o Senhor Jesus e crentes chamam Jesus. Aleluia. Verbo preexistente. Dentro desse contexto, quando a gente vê no livro de João, é uma coisa importantíssima. Verbo preexistente, por quê? Porque ele já existe desde que? A eternidade da eternidade. Na verdade, esse preexistente aqui é também autoexistente. Por que verbo preexistente? Porque este verbo habitou entre nós. Então, ele já existia entre nós antes de existir. Ele já tinha sido predito para nós antes de nós existirmos. Ele já tinha se colocado à disposição lá desde quando Adão pecou. Antes de Adão pecar, ele já tinha sido colocado. É por isso que o próprio Deus prefigurou naquelas peles daqueles animais, daquele animal morto, a cobertura para que o homem pudesse ter um novo acesso a Deus. Por quê? Mostrando que Jesus Cristo já existia, ó. Acho que é Hebreus que fala, né, pai? Hebreus. Aí a gente vê aqui, Filho de Deus. O nome Filho de Deus significa nascido de Deus e é aplicado a Jesus Cristo no sentido messiânico, provando a sua filiação e preexistência. Este título proclama a deidade de Jesus Cristo e Jesus mantinha uma relação com Deus não participada por nenhuma outra pessoa no universo. Para melhor compreendermos essa verdade, vejamos. Primeiro é o seguinte, olha só. Primeiro, ele fala bem claramente aqui: o Filho de Deus é um nascido de Deus. O que é nascido de Deus? Nós não somos nascidos de Deus? Somos. Porque nós não somos nascidos de quê? De um milagre. Nós somos um milagre. A salvação é um milagre. Tá? O primeiro milagre ocorrido em nossas vidas cristãs é a salvação. Isso por quê? Porque lá fora ninguém via a capacidade de nós encontrarmos a salvação em ninguém. A gente não tinha direito. E através do milagre nós temos Jesus Cristo, o Salvador em nossas vidas. O primeiro milagre é a salvação. Mas quando a gente vê aqui, é aplicado a Jesus Cristo no sentido messiânico, provando a sua filiação e preexistência. Aquilo que a gente falou antes. Primeiro, a filiação. Porque as três pessoas da Trindade: o Pai, o Criador, o Filho, o Salvador. E dentro desse processo do Filho, que ele já era, como eu falei, preexistente, tá? Aí ele vê o que? O título proclama a deidade de Jesus Cristo, e que Jesus mantinha uma relação não participada por nenhuma outra pessoa no universo. Ou seja, essa relação de Jesus Cristo com Deus, por isso que a gente falou no início, é a coisa mais difícil alguém entender. Olha só, é a coisa mais difícil alguém entender. E uma pessoa humanamente não tem como perceber, não tem como entender. Só através da Bíblia que a gente compreende que ele foi propiciado, ou seja, o Pai, né, se propôs a entregar ele e ele aceitou ser colocado como a salvação ou o Salvador. Sendo isso, ele se desfez do seu trono, mas ele continuou o quê? Sendo Deus. E aí o que acontece?
essa intimidade está dentro da própria pessoa. Ele não era 100% Deus e 100% homem, não é? Jesus Cristo não é 100% Deus. Então, se ele é 100% Deus, ele é Deus. E se ele é 100% homem, ele é homem. Então, ele tinha essa intimidade dentro dele próprio. E quem era que fazia essa relação entre ele e Deus? O Espírito Santo. É interessante isso. O próprio Espírito Santo. E aí a gente começa a perceber que quando na época do batismo que ele desceu, né, essa intimidade dele com o Pai foi de tal forma que nele estava pousado o quê? A pomba, sobre o Espírito Santo sob forma de pomba. Mostrando o quê? Essa o quê? Intimidade dele com o Pai, através do quê? Através do Espírito de Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito em o quê? Extrema comunhão. E dentro disso, ele está falando aqui, em nenhuma outra pessoa foi participada essa relação com Deus, mas não é com Deus Pai, né? É com Deus Pai. Isso por quê? Porque ele era Deus, ele é Deus, e o Espírito Santo também, que é Deus, trazia esse o quê? Como se diz, relacionamento íntimo de deidade, para que ele pudesse trazer a salvação ao ser humano. Jesus tinha consciência de si mesmo, e ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Entra o propósito do Pai em enviar o seu Filho. É interessante que quando Abraão levou o seu filho Isaque para sacrifício, a Bíblia diz que Isaque procurou e não viu. Ele disse: pai, está tudo aqui, o teto está aqui, a lenha, o altar, falta o quê? Falta o cordeiro. É interessante que quem mostrou a Abraão o cordeiro foi quem? O próprio Deus. Isso por quê? Porque está vindo dele o cordeiro, o filho está vindo dele, o sacrifício está vindo da parte de Deus. Quem entregou o seu filho foi o próprio Deus em sacrifício. E aí a gente consegue perceber que ele tinha o quê? Essa consciência dessa necessidade da salvação. E ele tinha consciência de que tudo que iria acontecer por obra divina. Ou seja, ele homem, mas na natureza divina ele estava participando de um projeto chamado o quê? Salvação da humanidade. A gente faz alguns projetos aí fora, né? Mas a gente depende da gente como homem. Você faz algum plano, mas você depende de você como homem. Jesus Cristo, essa intimidade, esse relacionamento, essa comunhão entre o Espírito e entre o Pai era tão grande que ele tinha a convicção de tudo o que ele iria passar. É por isso que quando Pedro intentou persuadi-lo para poder ele não passar pelas vicissitudes, pelos problemas que adivinha dele como a ovelha muda ao matadouro, como cordeiro de Deus, como sacrifício enviado por Deus. O próprio Senhor Jesus não. Eu acho que você, como dizer assim, você está muito enganado. O conhecimento, é como você diz assim, o conhecimento que eu tenho do Pai, o relacionamento que eu tenho com o Pai me diz que tudo que eu passar, o Pai está comigo. Você vê que ele fala assim: pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele estava falando dele, homem. Aí ele fala assim: antes, porém, seja feita a tua vontade, sabendo que ele já conhecia todo aquele sacrifício que ele iria passar, e que depois ele iria retornar na divindade, estaria à destra de Deus, intercedendo por nós, e ele reinaria aqui na terra para a salvação do seu povo. E uma coisa interessante, esse tipo de conhecimento para uma pessoa humana causa dor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, a alma dele estava amargurada.
Ele estava sentindo o peso dessa responsabilidade. Como homem, ele sentiu. Isso significa o quê? Que o sacrifício de Jesus Cristo, ele não só foi necessário, mas ele foi verdadeiro e foi real. Porque foi como ser humano mesmo que ele sofreu. Jesus revelou a sua essência ao Pai em si mesmo. Por favor, peguem aí o João 16, 20, 28. Isso. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Olha, muito obrigado. Esse propósito ele sabia desde a eternidade da eternidade, e estava colocando ali agora a sua essência humana e a sua essência divina, certo? Ele estava vindo do Pai como homem, e ele estava indo agora para o Pai e se apresentando como Deus. E aí ele diz aqui, ele se colocou lado a lado com a atividade divina, e Jesus assumiu prerrogativas divinas como seja. Aí vem aqui onipresença, onipotência, onisciência. Uma coisa importante dentro desses, a gente falou naquela passagem inicial na semana passada, a gente falou sobre esses atributos. Eu queria que vocês gravassem isso aqui, tá? Esses atributos. Primeiro, onipresença. Porque o quê? Onde estiverem em meu nome, no meio deles. Pergunto para vocês, olha só, a onipresença significa o quê? Está o quê? Presente. Presente em todo lugar. Bom, vou perguntar uma coisa para vocês. Existe a possibilidade de Deus estar no inferno? Onipresença. Existe a possibilidade do Senhor Jesus estar no lago de fogo e enxofre? Não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que foi que aconteceu na fornalha de fogo ardente, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam amarrados dentro da fornalha? O rei viu o quê? O quarto homem estava na fornalha, estava sofrendo? Não. Estava sendo queimado? Não. Eles estavam o quê? Passeando. Dentro da fornalha. Deixa eu falar uma coisa para vocês compreenderem. O Senhor, Ele conhece tudo e todos. O Senhor, através dele, todas as coisas foram feitas. A Bíblia diz que sem ele nada do que teria sido feito não seria feito. O que é que acontece? Quando a gente observa isso, a gente observa também que, independente da existência do inferno, a Bíblia diz que Satanás esteve com Deus e perguntando a Deus: não pode adorar Jó à toa? E se apresenta ao Senhor e fala: será que o Senhor, porque quem sente a presença do diabo sente a aversão que o diabo faz. Mas imagine o próprio Deus. O que eu estou dizendo a você é que independente de qualquer coisa ou de qualquer lugar no mundo, desde a eternidade, o Senhor está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Se Ele não tiver, não vai ser onipresente. Deixa de ser onipresente. Agora tem uma coisa: não infere nenhum mal, não sofre nenhum dano. E ainda tem outra coisa: os quatro homens da fornalha, os três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, olha só como vocês vão. Eles receberam, através da divindade de Cristo ali, o poder de não sentir o dano da fornalha. Isso mostra o quê? Que mesmo estando em qualquer lugar, como onipresente,
ele não sofre dano do mal que está, mas ele sabe, porque a Bíblia diz que o Senhor conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele tem olhos como chama de fogo, que ele conhece tudo e todos. Então não tem como chegar e negar. Onipotência, poder para perdoar, reter e ressuscitar. Poder para perdoar, levanta aí para mim, por favor. É isso. Não, desça mais, desça mais. Eu peço que fale desça, né? Isso é R$2. Não, filho. Então, para subir então. Aí. Poder para perdoar o pecador e ressuscitar os mortos. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. João 6,39. Uma coisa importante sobre isso aí é poder primeiro para perdoar pecados e ressuscitar os mortos. Quando se trata de perdoar pecados, esse poder só existe na pessoa de Jesus Cristo. Aí assim, mas e se eu perdoar? Não, você pode perdoar, não tem problema nenhum não. Mas existe pecado que você perdoa e a pessoa não vai para o céu. A mágoazinha do coração. Na verdade, ele está querendo dizer que ele tem o poder sobre a morte espiritual e a morte física, né? Não, e ainda Escada tem mais. onipotência, né? Não, e ainda tem mais. Existem situações que dentro desse poder para perdoar os pecados, as pessoas não entendem muitas vezes que é um sacrifício. No Antigo Testamento, o poder para perdoar o pecado era através do sacrifício do animal. O que acontece? O animal era apresentado, a pessoa que apresentava o animal, a pessoa ia, mas o sacerdote, ele tinha que levar até o Senhor e receber do Senhor o quê? A resposta do recebimento do Senhor e da aceitação do Senhor sobre aquele sacrifício. Nesse caso, o Senhor Jesus, ele é o único que tem poder para perdoar os pecados. A gente perdoa por uma coisa que a gente faz, mas a pessoa tem que ter consciência para com Deus, porque às vezes a pessoa pede perdão a gente e a gente perdoa e a gente nem sabe se a pessoa está arrependida. Quem é que conhece? O onisciente. Aí vem lá, onisciência. Agora conhecemos que sabe do quê? Tudo. Não precisa de quê? De que alguém interrogue. Por isso que cremos que saíste de Deus. Já? Não, só estou avisando, porque eu não tinha relógio, ele pediu para avisar. Não, mas eu Ele pediu para avisar. Foi, me perdoa que eu desconfiou que só vi lá atrás um pouquinho. Eu percebi um pouquinho lá atrás, mas eu esqueci, desconfiou, tá? Me perdoe. Dentro dessa onisciência, rápido, foca com Acho que não, misericórdia. Só concluir rápido. Dentro dessa onisciência, a gente pode conhecer uma coisa interessante. Quando Pedro ele chega para Ananias e Safira e mostra a Ananias e Safira que eles estavam mentindo para Deus. É interessante que ali o conhecimento do Espírito de Deus era de tal forma que Ananias e Safira não precisavam falar para ninguém que Deus já conhecia que eles estavam mentindo. O Senhor Jesus, dentro do processo de salvação, ele sabe quem é que está de coração puro. Ele conhece o coração. Ele sonda os corações. A Bíblia diz até que ele conhece aquele que adora o Pai verdadeiramente em espírito e verdade. E que é assim que o Pai espera que adore, para que tenha a salvação. E aí a gente vê aqui, em eternidade, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Dentro disso, dentro desse processo, a gente vai ver, inclusive no livro de Apocalipse, ele é o que existiu desde a eternidade, e desde a eternidade ele existirá.
Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.